Abre a Bíblia comigo, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis 22, 1. Está feliz mesmo? Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Ai, ai, meu Deus. Gênesis 22, 1. Está escrito assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu, dizendo: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe então Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali Abraão edificou um altar, e sobre ele pôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, no lugar do seu filho. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por poder estar na Tua casa em comunhão com os nossos irmãos agora. Muito obrigada por podermos ouvir a Tua palavra. Nós já Te entregamos louvores, nós já abrimos o nosso coração, nós já dissemos o quanto o Senhor é digno de tudo que for gerado nesse lugar. E o que nós precisamos agora é ser semeados pela Tua palavra, é ouvir a Tua palavra. Senhor, eu, Karen, preciso de direcionamentos que ninguém pode me dar senão o Senhor. Os meus irmãos precisam de discernimentos que vêm de Ti. Então, Pai, nos direciona nessa noite. Nos dá uma luz acerca do próximo passo. Nós entendemos que luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a Tua palavra. Senhor, o Senhor nunca nos deu motivos para duvidar, muito pelo contrário. O Senhor tem sempre provado nos detalhes e nas grandezas da nossa vida o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor continua sendo um grande, soberano e gracioso Deus. Muito obrigada por esse momento, Senhor. Me dá graça, Pai, para transmitir para os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Da mesma forma que o Senhor me ministrou, que eu seja apenas um canal, Pai, que eu seja apenas um instrumento sobre a vida deles nessa noite.
e que o impacto gerado seja pelo teu Espírito convencendo, pelo teu Espírito confrontando, pelo teu Espírito amadurecendo. Fala conosco, Senhor. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica comigo um pouco. A palavra não é tão fácil de mastigar, mas ela dá vida, amém? Ela dá vida. Essa história que a gente leu de Abraão entregando o seu filho é uma história que muitos não gostam de falar sobre ela. Muitos não gostam de reportar para o povo sobre essa história, porque é uma história extremamente difícil. É um momento extremamente difícil da vida de Abraão. O Abraão que antes ouviu de Deus uma promessa, onde Deus falava: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou gerar um povo grandioso através de você, sendo Abraão avançado de idade, sendo Sara avançada de idade, e sendo essa palavra um pouco impossível de acontecer, mas como o bispo falou, a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus e nem haverá impossíveis para Deus. Nessa parte, Abraão já recebeu essa promessa. Nessa parte, Deus já fez o impossível. Nesse momento, Abraão já está vivendo com a promessa que Deus havia não só falado, mas agora cumprido. Não só dito, mas agora feito. Só que nesse momento, a palavra de Deus diz que Deus põe Abraão não em um momento fácil, mas Deus põe Abraão à prova. Quem põe Abraão à prova? Deus. Deus põe Abraão à prova. E isso me fala de uma coisa que nós às vezes temos dificuldade de entender. Mas assim como Deus pôs Abraão à prova, assim como Deus permitiu a Cristo ser provado no deserto, da mesma forma Deus nos provará. Da mesma forma, Deus nos colocará em momentos, em situações em que nós seremos provados. Mas a intenção de Deus, quando nos coloca na prova, é de duas formas. Existem duas vertentes sobre a intenção de Deus quando Ele nos coloca na prova. A primeira intenção de Deus é aprovar aquele que Ele prova. A primeira intenção de Deus é aprovar aquele que Ele leva ao momento de prova. E a segunda intenção de Deus não é reprovar, mas é reparar quem ainda não passou na prova. É ajustar quem ainda não passou na prova. A gente olha para a nossa vida cotidiana e nós iremos sim passar por desertos. Nós iremos sim passar por vales, nós iremos sim passar por tempestades, nós iremos sim viver momentos de perda, mas graças a Deus que o mesmo Deus que nos leva a esses momentos é o Deus que tem graça para nos tirar deles. Graças a Deus, Ele sendo o Deus que nos leva ao deserto, continua sendo o Deus que cumpre a promessa da terra que mana leite e mel. Ele nos levará a esse momento de prova, mas o mesmo Deus que prova é o Deus que aprova. Ele nos colocará no deserto, mas o mesmo Deus que nos leva ao deserto é o Deus que pega na nossa mão e nos leva ao manancial. Ele nos levará aos vales, mas o mesmo Deus que nos leva aos vales é o Deus que nos convida para subir nos montes. Ele nos levará nas tempestades, mas o mesmo Deus que nos leva nas tempestades é o Deus que fica conosco no meio das tempestades. Aleluia! A
Abraão é levado a esse momento de prova pelo próprio Deus. Eu falei aos meus irmãos ontem, eu vou repetir para você hoje. É Deus quem coloca o povo de Israel no deserto para saber o que existia dentro do coração deles. E quando Deus leva Abraão a esse momento de prova, Deus ele fala uma coisa: Abraão, Deus não chama Abraão por nenhum outro nome, porque Deus é um Deus que conhece quem Ele chama. Só que minha geração, ela tem um pequeno problema, a gente confunde chamado com pedido. A gente acha que Deus está pedindo alguma coisa de Deus. Deus não vai te pedir nada sem antes te chamar. Quando minha mãe me chama, ela só fala o meu nome. E quando ela fala o meu nome, eu não vou fazer na primeira oportunidade ou no primeiro momento, mas quando eu ouço ela chamar o meu nome, a minha decisão é responder. Agora, quando ela me pede, eu posso ter um momento de falar assim: não, eu não quero fazer. O que eu vou ser recompensada se eu fizer o que a senhora está pedindo? O que eu vou ganhar se eu fizer o que a senhora está pedindo? E a gente vira para Deus e a gente faz isso. A gente acha que Deus está pedindo alguma coisa e por isso a gente pergunta: Deus, o que o Senhor vai me oferecer? Deus, qual vai ser a minha recompensa? O que eu vou ganhar? E aí vem o Evangelho e fala: você não vai ganhar, você vai primeiro perder, para entender que quando você perde por amor ao Evangelho, aí você está ganhando. Você vai primeiro renunciar, e quando você renunciar, aí você vai entender que quem precisa viver não é você, mas sou eu dentro de você. Então a gente precisa entender que quando Deus chama pelo nome, Ele já está falando o que Ele quer. Quando Deus chama você pelo nome, a sua primeira resposta não é dizer envia-me. Quando Deus te chama pelo nome, a sua primeira resposta é dizer eis-me aqui. Eu ainda não sei o que o Senhor vai pedir, mas eu sei quem o Senhor está chamando. Eu ainda não sei o que eu tenho que fazer, mas eu sei que sou eu quem o Senhor quer. Então a minha resposta ao chamado de Deus é eis-me aqui. Nós achamos que Deus está pedindo primeiro, e diante dos pedidos a gente dá qualquer desculpa para não fazer. Mas diante de um chamado, que não é um chamado assim: ei fulano, vem cá, vocês todos, não, Deus chama pelo nome, para que você não tenha outra saída a não ser se dispor a estar na presença dEle. Quando minha mãe me chama pelo nome, não adianta o meu irmão ir. Ela não quer o meu irmão. Quando minha mãe me chama pelo nome, não adianta colocar terceiros no meu lugar. Vai lá saber o que ela quer. Quando minha mãe me chama pelo nome, quem ela quer sou eu. Existe uma frase que o Leandro Vieira fala, que quando Deus pede Isaac de Abraão, na verdade quem Ele quer é Abraão. Então quando Deus chama Abraão pelo nome, Ele já está dizendo: Abraão, é você que eu quero. Você vai fazer algumas coisas depois que você se posicionar quando eu te chamar. Mas quando você for fazer essas coisas, elas vão fluir do que eu conheci de você. Elas vão fluir da sua disposição em responder ao chamado que eu tenho sobre a sua vida. Abraão ouve Deus chamá-lo. E um dos nossos problemas é que a gente só quer falar, mas a gente não sabe mais parar para ouvir.
Eu conversava com o bispo que eu sinto prazer, eu me deleito em poder sentar com pessoas que são mais velhas do que eu e poder ouvir histórias de quem já viveu mais do que eu, de quem já foi ferido de formas diferentes, mas está vivo, está sobrevivendo, carrega cicatrizes diferentes das minhas. E enquanto eu converso, eu posso aprender a não passar por aquilo que é desnecessário se eu ouvir, que é desnecessário se eu aprender. Minha geração, ela quer ensinar, mas não quer parar para aprender. Minha geração quer falar, mas não quer sentar para ouvir. Porque a gente acha que sentar para ouvir é se rebaixar, quando na verdade é se preparar. Uma geração que nunca sentou para ouvir, quando levantar para falar, vai falar besteira. Vai ser desnecessária naquilo que fala, ou então vai só reproduzir. Nunca vai ter intimidade suficiente porque ouviu. Nunca vai ter experiência o suficiente porque sentou para aprender. E aí a gente vive disso, de experiências alheias, de revelações alheias, de postagens alheias. Quando existe um espírito que está pronto para falar, se você sentar para ouvir. Jesus, ele diz às igrejas do Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Samuel é chamado pelo nome, Eli o induz, o instrui a falar, não de uma forma precipitada, mas ele diz: olha, quando você ouvir essa mesma voz que já veio 2 vezes chamar o seu nome, diga assim: fala, Senhor. E você ouve, Samuel. Diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu falei ontem, vou repetir aqui, minha geração tem uma fé frágil. Eu falei aqui sobre Deus nos colocar à prova, e eu tenho certeza que alguém aí falou: misericórdia. Porque nós temos uma fé frágil, a gente sabe que se entra lá não sai. Fica 40 anos rodando no deserto. A gente sabe que se entrar na tempestade, a tempestade pode entrar dentro de nós. Porque nos falta fé. Pergunta para mim e fala: Karen, por que nos falta fé? A Bíblia diz que a fé vem não é pelo falar. Quando eu falo, eu edifico a mim, mas quando eu ouço, eu tenho fé. Nós somos ótimos de discurso, mas somos decepcionantes de vida. Alguém que não para ouvir o chamado de Deus e falar: eis-me aqui. Assim como Isaías 6, a primeira resposta de Isaías não é envia-me, é eis-me aqui. Porque o Senhor primeiro vai fazer em mim, para depois fluir através de mim. Porque o Senhor primeiro vai tocar nos meus lábios, para que dos meus lábios saiam palavras de vida sobre alguém. Primeiro o Senhor vai mudar o meu caráter, para que através desse caráter o de Cristo seja refletido. Do que adianta enviar quem nunca o conheceu? Do que adianta enviar quem nunca foi conhecido por Ele? Se Deus te envia sem te conhecer, você vai praticar obras e um dia você vai ouvir: eu não te conheço. Eu vi, Senhor, eu sei que você fez. Eu aconteci, Senhor, eu sei que você aconteceu, mas quem é você? Agora, se eu respondo a esse chamado, entrando na presença de Deus, falando: Deus, eu sei que quem o Senhor quer sou eu. Eu sei que o lugar aonde o Senhor quer tocar primeiro sou eu.
Eu sei que eu serei instrumento, mas o privilégio do primeiro toque é em mim. Aí nós ouviremos um dia ele falar: venha bendito do meu Pai, eu sei quem você é, eu conheço você, o céu conhece você. Abraão diz: eis-me aqui, Senhor, eu não vou fugir do que o Senhor tem para mim, eu ainda não sei muita coisa, mas eu estou aqui. Eu ainda não vejo muita coisa, mas eis-me aqui. Meus lábios ainda são mentirosos, mas se o Senhor tocar enquanto eu estou na tua presença, a verdade vai purificá-los. Meu caráter ainda é falho, mas se o Senhor me tocar enquanto eu estou na tua presença, o meu caráter vai ser transformado, meu coração enganoso vai ser arrancado. E um coração domado e dominado pelo Espírito estará no lugar. Amém. Abraão responde, e então Deus continua. Deus fala assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho. Fala comigo: o seu único. Você está preparado para quando Deus pedir o seu único? Está preparado para quando Deus pedir aquilo que você só tem isso? Porque único é algo que eu posso olhar e falar: Deus, vai fazer falta. Único é aquilo que eu posso olhar e falar: Deus, mas eu só tenho isso. Único é aquilo que eu posso olhar e falar: Deus, se eu te entregar, eu vou ficar sem. Mas o mesmo Deus que pede o meu único é o Deus que a palavra me mostra: se Ele for o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor pediu de mim nesse tempo de pandemia o meu único. E eu tenho certeza que Ele pediu a muitos de vocês aqui o único de vocês. O seu tempo, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu relacionamento, suas amizades. Deus, mas foi o Senhor que trouxe, eu sei que foi eu que trouxe. Então, se foi eu que trouxe e você confia em mim, você pode me deixar levar? Deus, mas foi o Senhor que me deu, eu sei que eu dei, e o que eu dei foi bom, mas você pode acreditar que se eu tomar, eu trago algo melhor ainda? O problema é que a gente torna a promessa que Deus nos deu um ídolo. A gente torna os presentes que Deus nos dá maiores do que o Deus que nos deu. A gente pega o nosso ministério, a gente coloca um pedestal e a gente fala: esse é o meu único. Mas na verdade o nosso ministério tem se tornado o nosso Deus. E Deus, Ele sempre vai pedir tudo aquilo que está tomando o lugar dEle. Deus, Ele sempre vai requerer arrancar de dentro de você, arrancar do seu coração aquilo que está te arrancando dEle. Deus, Ele sempre vai falar: coloque no altar, porque senão vai arrancar o altar de você. Mas não foi o Senhor que me deu, não é a promessa que o Senhor me fez, E se Deus pedir, Ele continua sendo bom e fiel naquilo que Ele prometeu. É o meu único. A gente vira para Deus e a gente dá desculpa: é o meu único, Deus. Vai doer se eu entregar, vai doer se eu deixar, vai doer se eu te devolver, vai doer se eu colocar nas suas mãos. E eu me lembro de Davi na eira de Araúna: eu não entregarei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Aleluia! Não entregarei
de nada. Porque o evangelho do reino é isso. No evangelho da graça ele me atrai, vinde a mim. Mas no evangelho do reino ele me fala, deixa tudo aí, renuncia a si mesmo. E se você quiser vir após mim, só traz uma coisa. O quê? A sua cruz. Custa tudo viver com Jesus, inclusive o nosso único. Aleluia. A Bíblia fala que Abraão ouve isso da parte de Deus e ele está disposto a obedecer. Porque existe uma diferença entre alguém disposto e alguém disponível, amém? Pergunta para mim, fala qual, Karen? Meus irmãos aí de trás, fala qual? Ô, Glória, está acordado. Alguém disponível é alguém que tem tempo, sim ou não? Alguém disponível é alguém que pode fazer, sim ou não? Mas alguém disponível pode não estar disposto a fazer. E se eu estou disponível, mas não estou disposto, isso significa que eu só farei se for oportuno para mim, se for importante para mim. E eu me lembro da minha época de Assembleia de Deus, lá bem novinha. Que Assembleia de Deus, não sei hoje, pastora, não sei hoje. Mas na minha época, tinha 300 oportunidades no culto. E é bom, o testemunho edifica, né? E eu lembro que eu pequeno olhava para os jovens e tinha umas meninas muito bem afinadas, bonitinhas, que cantavam assim, parecia que os anjos estavam cantando dentro dela. Só que em alguns cultos, quando o pastor falava assim, fulaninha, você está com a oportunidade. Ela está disponível, ela tem as ferramentas, ela é afinada, ela pode fazer, mas elas levantavam o dedo e faziam assim, ó. Eu não aceito essa oportunidade. Mas você não está disponível? Estou, mas não estou disposta a aceitar. Agora o disposto é diferente. O disposto, ele vive por aquela frase que a gente vê nos Facebooks e nos Twitters por aí. Quem quer, dá um jeito. O disposto pode não ser o mais afinado, pode não ter todo o tempo do mundo, pode não estar com as melhores ferramentas, mas se ele está disposto a fazer, ele dá um jeito de fazer. E assim como eu me lembro dos jovens na minha época de assembleia anos atrás, e relaciono eles a essa disponibilidade, eu me lembro das irmãzinhas do coque. Meu sonho é ser uma irmãzinha do coque. Chegasse na igreja, entrar, marchar e ver os jovenzinhos, a galerada fazer assim, ó. Não vem pra mim não, se esconder, né, Cris? Eu lembro que elas não eram tão afinadas. Elas não sabiam tantos hinos do momento. Mas se o pastor falava assim, irmã, você está com a oportunidade, elas já vinham marchando. Alguns falavam assim, meu Deus, ela vai cantar de novo, vai desafinar, mas outros já sentiam o Espírito Santo parando no lugar quando elas se levantavam e mostravam, Deus, eu aceito a oportunidade. Vinha aqui, cantava desafinado, o rei está voltando, e a igreja era tomada por um nível de glória extraordinário. Porque Deus não precisa de alguém disponível que só faz porque tem algo a ganhar. Mas Deus quer alguém disposto, que mesmo se perder, está valendo, porque é por amor aquele que nos chamou. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! E Abraão está disposto a entregar o que dói. Está disposto a entregar o que Deus pediu. E a Bíblia fala que ele pega 2 dos seus servos e leva com ele. Pergunta para mim, fala por quê? Porque Deus sabe que o sacrifício é pesado.
Deus sabe que a oferta é dolorosa. Então Deus coloca alguém para caminhar contigo nesse percurso. Abraão pega esses 2 servos e Isaac, ele não vai sozinho. Porque Deus sabe que talvez no meio do caminho você vai querer parar, mas Ele coloca alguém do teu lado para falar, continua. Deus sabe que às vezes você vai olhar e vai lembrar, é meu único, e Deus coloca alguém do teu lado para falar, não vai te faltar. Deus sabe que você pode por um momento enfraquecer os seus joelhos, mas alguém vai dobrar por você. Deus sabe que às vezes você vai querer abaixar as mãos e guerras vão ser perdidas, e Deus coloca um Arão e um Ur do teu lado para segurar as suas mãos. Deus vai trazer alguém para caminhar contigo no meio desse processo. Deus vai trazer alguém para ser um ombro para você no meio desse processo. Mas acontece uma coisa: quando Abraão olha para o alto e vê o monte onde ele tem que entregar Isaac, os 2 servos não sobem com ele. Porque você vai ter ajuda, vai ter auxílio, mas quem entrega é você. Nós temos uma mania de terceirizar as coisas. Eu falei ontem, né, pastor? Nós temos uma mania de terceirizar as coisas. A gente vira para o pastor e fala, pastor, ora por mim, pela minha casa e papapá. Quem mora lá dentro é você. Para de terceirizar as coisas. O pastor te ajuda até determinado nível, mas quem precisa agir em mudança dentro da casa é você. Deus, líder, ora por isso, me ajuda nisso. Eu não consigo, mas na verdade, cara, o líder não vai mudar por você. Quem precisa tomar uma posição de mudança é você. A gente vem, a gente desabafa algumas coisas. A gente fala, eu sei que Deus está pedindo isso de mim. E alguém vai estar do teu lado falando, é verdade, Deus está pedindo. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, estou contigo. Mas quem tem que entregar é você. Por isso, quando Abraão vê o lugar, ele entende, é hora de seguir sozinho. Meus servos estão comigo aqui. Algumas pessoas estão comigo até aqui, mas quem precisa subir para entregar e edificar um altar sou eu. Por isso a Bíblia fala que quando Deus vinha no monte, não era uma multidão que subia, era Moisés. A gente tem mania de terceirizar as coisas. A gente sabe que Deus pediu o único, só que a gente está quase falando, fulano, entrega o seu único no lugar do meu. A gente sabe que Deus pediu algo que dói, e a gente vira para quem está do lado e está quase falando, entrega você no meu lugar para não doer tanto assim. Quando na verdade a gente esqueceu que o nome que Deus chamou não foi o do outro, foi o nosso. Eu sei que dói quando você para perceber que Deus está pedindo coisas profundas em você. Deus não pede coisas fáceis, Deus pede coisas profundas. Eu sei que é difícil quando Ele fala assim, me entregue a sua vida, porque existe um tanto de coisa que abrange a nossa vida. Então quando Ele pede a nossa vida, você está certo, Ele está pedindo tudo. Mas a gente retalha as coisas e a gente entrega para Deus só quando a gente decepciona com as nossas escolhas. Sendo que Deus está pedindo, ó. E entenda uma coisa, tudo aquilo que Deus pede para cumprir a vontade dEle. E a vontade de Deus tem algumas características. A Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável. Os 2 servos ficam. Abraão vai.
Porque quem precisa ofertar não são os 2 servos, é Abraão. Quem precisa entregar aquele que ouviu Deus pedir alguma coisa não foram os servos, foi Abraão. Abraão sobe. E a Bíblia diz que agora Isaac vira para Abraão e chama Abraão. E Abraão diz: eis-me aqui. O que Deus me ensina quando eu ouço Abraão dizer eis-me aqui? O Senhor me ensina que a mesma disposição para entregar que Ele teve no começo, Ele está tendo quando Ele chega no lugar que tem que entregar. No dia do vamos ver, a gente costuma fugir. No dia que é exigido de nós, sim, a decisão final, a gente costuma fugir. Eu não sei com você, mas Deus, Ele é como se Ele me desse algumas direções no começo dos anos, e o decorrer do ano é só Deus reforçando, Deus mostrando sinais, tipo, é isso mesmo, o que eu falei no começo continua, é essa decisão que eu quero, esse passo que eu quero. E aí quando chega o final do ano, é como se fosse o veredito de Deus para mim: é hora de fazer. E a gente sabe de tantas coisas que a gente tem que entregar, só que chega no final do ano e tudo que a gente quer é pedir. Mas Deus pedir a gente não quer, mas a gente quer pedir. Deus entregar é o anseio do nosso coração, mas nós entregarmos, aí o buraco é mais embaixo. Deixa eu te falar uma coisa: e se no final desse ano não tiver a campanha dos pedidos, mas tiver os dias de entrega? E se no final desse ano não tiver os momentos de escrever para Deus o meu plano para o ano que vem, mas tiver o momento de dobrar os meus joelhos e perceber que Deus tem um plano muito melhor para mim, e é esse plano que eu quero viver, então eu decido pegar os meus e jogar fora, que Ele deixe só aqueles que estão de acordo com o dele. Se no final desse ano não for o ano de parar e ver a agenda que eu vou fazer para o ano que vem, mas for o momento de parar e entregar para Deus a minha agenda e receber das mãos dele a agenda dele. A gente não está disposto a entregar nem as nossas vontades, quem dirá as nossas promessas. A gente não está disposto a abrir mão dos nossos desejos, quem dirá dos milagres, das riquezas, dos troféus. Como se a vida cristã fosse baseada nisso, como se isso fosse o currículo que faz Deus me aprovar ou não. Na verdade, o currículo do cristão se chama marcas. Marcas. Paulo, ele fala: desde agora ninguém me inquiete, ninguém mexa comigo, porque o que eu tenho não são troféus, não são medalhas, não são riquezas, eu carrego comigo marcas de Cristo, feridas de amor. Abraão está lá em cima com Isaac, dizendo: eis-me aqui, porque ele ainda está com o mesmo coração obediente que ele teve no começo, arrumando o altar para entregar o seu filho, o seu único. E a Bíblia fala que quando ele vai entregar, ele ergue os olhos, ele ouve uma voz. Porque o mesmo Deus que pede é o Deus que se responsabiliza por prover. O mesmo Deus que leva é o Deus que se responsabiliza por trazer.
O mesmo Deus que fere em alguns momentos, e nós cantamos, nós amamos cantar, pelo menos na minha comunidade a gente ama cantar. Fere o meu coração como uma ferida de fome por ti. Nós amamos cantar isso. Mas quando Deus nos fere para nos fazer ter fome, a gente não entende. Só que na verdade o mesmo Deus que fere é o Deus que se responsabiliza por curar. O mesmo Deus que gera fome é o Deus que traz Jesus, o pão da vida, para me saciar. O mesmo Deus que gera sede, o mesmo Deus que pode trazer o fogo, é o Deus que faz o meu coração entender que precisa pôr lenha, que precisa pôr sacrifício, que precisa trazer uma oferta. A Bíblia fala que Abraão olha para cima e vê o lugar que ele tem que entregar o seu único. Porque foi de lá que veio o pedido. Foi de lá que veio o confronto. Mas a Bíblia fala que quando ele está prestes a entregar, ele também levanta os olhos. E quando ele levanta os olhos, do mesmo céu que veio o pedido e o entendimento de que ele precisava entregar, vem o discernimento e o entendimento de que há provisão. Ele levanta os olhos e ele enxerga um cordeiro. Existe um sacrifício que nós não conseguiríamos entregar. Existe uma oferta que nós não conseguiríamos dar. E quando eu vejo Abraão olhando para o céu e recebendo um cordeiro provido por Deus, eu me lembro de Jesus. Que naquilo que eu não conseguiria entregar, naquilo que eu não conseguiria pagar, no sacrifício perfeito que eu não conseguiria ser, eu elevo os meus olhos e eu sei de onde veio o socorro para mim. Eu levanto os meus olhos e eu sei quem é o Cordeiro Santo, perfeito, que tira o pecado do mundo. Eu levanto os meus olhos e eu consigo ver o meu Cristo sendo levantado na cruz e dizendo: está consumado, está consumado. Eu não estou acabado, mas eu completei uma boa obra. Quando Abraão ouve o anjo do Senhor chamar o seu nome, a Bíblia diz que ele continua falando: eis-me aqui. Você precisa entender, eu preciso entender que o mesmo coração disposto que a gente tinha no começo, a gente precisa conservar no meio e a gente precisa ter até o fim. Ontem eu falei sobre primeiro amor. Isso é o primeiro amor. Que no último dia eu estou com a mesma disposição do primeiro. Que no último dia eu estou com a mesma paixão dos primeiros. Que no último dia eu estou queimando como da primeira vez. Que no último dia eu estou sedenta como da primeira vez. Aleluia! E no meio eu vivi desertos, no meio eu fui apedrejado, no meio eu fui afligido, no meio eu passei dificuldades, mas o meu coração estava dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia! Não tocaram na minha fé, porque eu sei quem falou comigo. Não arrancaram a minha convicção, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso ser infiel, eu posso falhar, mas Ele é fiel em tudo aquilo que prometeu. Aleluia!
Se Deus pedir o seu único de novo, que seja gerado a partir de hoje no seu coração uma obediência radical. Porque muitos vão te aconselhar o contrário. Sim ou não? Vou falar assim, não, isso aí não foi Deus que falou, não. Não, se eu fosse você, não fazia isso, não. Lá na frente você vai quebrar a cara. Mas você sabe a voz que falou com você. Quem ouviu Deus uma vez, sabe que a voz dele é inconfundível. Quem experimentou da fonte uma vez, quem experimentou de uma gota, deseja o oceano que Deus é. Deseja sempre mais. E se eu precisar entregar o meu único, eu entregarei. Se eu precisar entregar o meu tudo, eu entregarei. Se eu precisar entregar o meu muito, eu entregarei. Se eu precisar entregar o meu vaso sem estar rachado, mas ainda assim precisar entregar, eu entregarei. E se eu precisar entregá-lo em pedaços, porque a vida me despedaçou, as minhas escolhas me despedaçaram, eu entregarei, porque eu confio naquele que vai cuidar, eu confio naquele que vai prover. Se eu precisar me esvaziar, me esvaziarei, porque eu confio naquele que pode me encher outra vez. Vai custar tudo viver uma vida de obediência a Deus. Só que para quem lembra e está convicto daquele que o chamou, se lembra da voz de Deus chamando pelo nome, a gente sempre vai entregar tudo e mais um pouco. Eu não tenho muita coisa. E se no tempo da fome, Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa de alguém que esteja disposto a entregar tudo, mesmo que seja apenas 5 pães e 2 peixinhos. É o meu único. Eu entrego o meu único para que Deus alimente uma multidão. Eu entrego o meu único para que Deus encontre uma multidão, para que o milagre alcance uma multidão. E talvez eu vá entregar o meu tudo a Deus, o meu único a Deus, e vou ver quem está do meu lado receber, quem está na minha frente receber, quem está atrás receber, quem está do outro lado receber, e que Deus livre e repreenda da sua mente o pensamento do tipo, por que eu não estou recebendo? Calma. A multidão vai ser alimentada primeiro e depois você vai ter 12 cestos sobrando para alimentar você. Aleluia. Fica de pé comigo. Fez sentido para você essa palavra? Deus pede o único para que você entenda que Ele precisa ser o primeiro. Deus pede tudo para que você entenda que Ele é tudo. Deus pede o muito para que você entenda que Ele é suficiente. A gente precisa desapegar de algumas coisas que têm roubado o nosso apego de Deus. A gente precisa abrir mão de alguns amores que estão roubando o nosso amor por Deus. A gente precisa abrir mão de
algumas conquistas e vitórias que foram importantes naquele tempo, mas que parece que a gente endeusou tudo isso, a gente emoldurou tudo isso. E quando a gente olha, parece que a gente nem lembra mais de Deus, mas a gente lembra que conquistou. E Deus vai tirar isso antes que a gente olhe para isso e fale: eu conquistei, eu consegui, eu fiz, foi a minha oração, foi o meu jejum, foi a campanha que eu fiz. Nunca foi sobre você. Deus dá porque Ele é bom, Deus entrega porque Ele é bom, Deus dá vitória porque Ele é bom, Deus opera milagres porque Ele é bom, Deus cumpre promessas porque Ele é bom. Deus vai tirar, mas depois Ele vai prover. E quando Ele prover, você vai perceber: eu passei pelo deserto e não foi eu que consegui fazer. Eu passei pelo deserto e eu percebi que eu sou faminto. Eu passei pela tempestade e eu percebi que eu não sou um bom marinheiro. Eu passei pelos vales e eu percebi que eu não tenho os melhores frutos. Mas Deus me encontrou lá, quando Ele me trouxe provisão. A Bíblia fala: melhor é dar que receber. E eu consigo ver isso na perspectiva de um verdadeiro cristão. Eu me dou a Deus todos os dias. Eu me entrego a Deus todos os dias. Porque melhor para mim é me entregar. Me entregar é muito bom. Mas melhor para mim é receber dele depois que eu me dou. Coloque a mão no seu coração. Os confrontos de Deus são dolorosos, mas geram vida. Os pedidos de Deus são difíceis, mas te amadurecem. A alguns Deus vai falar: para, fica um pouco mais comigo. E isso vai te custar deixar de ser apressado nas coisas, precipitado nas coisas. A outros Deus vai falar: caminha, pode ir. E isso vai ser dolorido porque vai nos custar o conforto de estar em um lugar que a gente se sente seguro. O conforto de fazer coisas que a gente já faz há tanto tempo, então a gente já faz direitinho. Mas sempre vai custar alguma coisa. Você conhece a voz que fala com você? Então, se Deus te pediu o teu relacionamento, eu vou te dar um conselho: entrega. Porque aquilo que você não entrega, o inimigo pode usar para destruir você. Se Deus te pediu o primeiro momento do seu dia, entrega. Se Deus te pediu algumas horas de sono, entrega. Se Deus te pediu a sua vida, entrega. Porque do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se a si mesmo e perdendo a sua alma? Você vai ganhar muitas coisas, conquistar muitas coisas, mas vai estar perdido no meio de tudo isso. Vai ter edificado um palácio sobre a areia, e na primeira depressão tudo vai embora. No primeiro complexo, toda aquela alegria murcha. Na primeira dor, na primeira ferida, você não tem estrutura, e tudo aquilo que você construiu, que é bonito, é belo, desmorona. Agora, se você entende quem Ele é, você começa a construir nele.
que é a rocha. E não é a rocha que se molda à minha vontade, mas é a minha construção que se molda ao que a rocha é. Só que quando vier o dia difícil, o dia do vento, o dia da tempestade, o dia das grandes ondas, nenhuma grande onda vai conseguir derrubar a simples construção que foi feita no lugar certo. Talvez não seja o mais bonito, mas está firme. Glória a Deus por isso. Talvez não sejam os melhores materiais, a melhor forma, mas eu escolhi construir e vai ficar firme, porque você escolheu construir em Cristo. E algumas vezes a construção em Cristo é ganhar, mas em tantas outras vezes, para construir em Cristo, você vai precisar perder. Feche seus olhos. Gênesis 22 é uma história difícil de engolir, porque ensina um princípio chamado obediência. Talvez não seja a palavra que desceu na sua garganta, mas glória a Deus porque ela não desceu. Você vai ficar ruminando ela, mastigando ela, até que ela seja digerida e se torne verdade dentro de você. Até que ela seja diluída e o efeito dela se torne prática. Senhor, eu quero te apresentar os meus irmãos, Pai, as minhas irmãs. Talvez, Senhor, nessa quarentena nós nos sentimos muito carentes de amores, e por isso a gente escolheu não entregar alguns únicos que nos fariam falta, alguns projetos que nos fariam falta, alguns apegos que nos fariam falta. Mas, Pai, enche os meus irmãos, enche a mim de uma convicção tão forte, tão profunda em Ti, que aquilo que nós temos em nossas mãos não sejam âncoras e não nos segurem, mas que nós vivamos de mãos abertas, e que aquilo que for levado seja para a Tua glória, e que aquilo que for trazido seja para a Tua glória, que aquilo que recebermos for para a Tua glória, e que aquilo que for levado seja para a Tua glória. Tudo é para a Tua glória, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas, inclusive aquelas que precisam ir, inclusive aquelas que precisam ser perdidas. Mas não nos deixe perder o Senhor de vista, Deus. Gera fé no coração da minha geração, gera metanoia na mente da minha geração. Nós não teremos falta se tivermos a Ti. Nós não teremos falta se o Senhor for o nosso pastor. Nós não estaremos perdidos se o Senhor nos guiar. Torna a dar-nos, Senhor, a convicção dos primeiros dias. O eis-me aqui de ontem, o eis-me aqui de hoje e o eis-me aqui de amanhã. O mesmo amor, a mesma paixão, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Os rios não vão parar. Começa em nós, Senhor. Nós dizemos hoje: eis-nos aqui, eis-nos aqui, de corações puros e de mãos limpas. Nós não queremos reter aquilo que o Senhor nos pediu para entregar, mas nós entregaremos
com o coração grato pelo tempo que podemos desfrutar. Eu sinto o Espírito Santo encontrando alguns corações sinceros aqui. Eu sinto Ele encontrando alguns corações dispostos aqui. Eu sinto Ele encontrando alguns olhos que estão falando: Deus, que eu chore. Que eu chore o que for preciso, porque eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Feche os seus olhos e fale com Ele aí. O Espírito Santo te guia na sua oração agora. O Espírito Santo te leva aos lugares profundos do seu coração agora. O Espírito Santo te revela a bagunça que você se tornou porque deixou de obedecer. O Espírito Santo te mostra o que Ele quer colocar para fora.